Vamos ler a palavra do Senhor? João capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. E Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou e viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria Madalena ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisto ela voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse-lhe: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse: Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Santo Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, por esta palavra. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando nesta manhã. Que o Senhor continue abrindo a nossa visão espiritual, para que nós possamos, ó Deus, alcançar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Fala conosco, ó Pai, nesta manhã, segundo a Tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O motivo dessa igreja estar reunida aqui é porque alguém anunciou para nós que Jesus ressuscitou. Eu sei que para muitos ainda Jesus se encontra na cruz, ou se encontra no sepulcro. Mas para nós, a igreja, Jesus não está lá mais. Jesus ressuscitou. E esse texto, João, quando escreve aqui o seu evangelho, ele fala deste acontecimento no domingo como esse que nós estamos hoje, no primeiro dia da semana, que é o domingo para o judeu, e também agora para nós também, que nós seguimos praticamente o mesmo calendário judaico, de semana, de dias. Jesus, ele havia ressuscitado.
Jesus havia falado aos discípulos, nas suas últimas palavras, que era necessário que ele viesse morrer. Porque a palavra do Senhor profetizava que o Messias haveria de padecer, haveria de ser levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores para o matadouro. Assim profetizou o profeta Isaías. Mas os discípulos até então não tinham compreendido. E como a tradição judaica, Maria Madalena, ela vai ao sepulcro pela manhã para ungir o corpo de Jesus. E diz a palavra do Senhor que quando ela chega de frente ao sepulcro, ela depara com o sepulcro aberto. E ela dá uma observada rápida e vê que o corpo de Jesus não estava ali. Ela corre para trás e chama Pedro. E também João vem acompanhando para ver o que tinha acontecido. Porque devido aos fatos, como até mesmo foi noticiado depois da ressurreição de Jesus, que soldados haviam roubado o corpo de Jesus, ou até mesmo os discípulos haviam tirado o corpo de Jesus do sepulcro. Como muitos lá ainda crê em Jerusalém, que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos e eles enterraram em outro lugar, até hoje ninguém sabe. Mas para nós sabemos que Jesus realmente ressuscitou. E nós vemos, meus queridos, que a palavra do Senhor diz que Pedro e João saem disparada, correndo para ver o que tinha acontecido. E diz que quando eles chegam no sepulcro, João chega primeiro, com certeza ele era mais jovem do que Pedro, correu mais, né? Chegou no sepulcro e viu realmente que o corpo de Jesus não estava ali. Os lençóis que envolveram o corpo de Jesus estavam ali. A toalha que cobriria o rosto de Jesus também estava ali. Tudo estava ali, menos o corpo de Jesus. E aqui no versículo 9, fala assim: eles não haviam compreendido que conforme a Escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Maria, pela primeira vez, ela não compreendeu, correu e foi chamar Pedro, para que ele viesse ver o que tinha acontecido. Pedro e João chegam e também não compreendem o que tinha acontecido. Voltaram para casa novamente, porque eles não haviam compreendido. Estavam com uma escuridão nos olhos deles, no entendimento deles. Da mesma forma, quando Jesus, também ressuscitado, aparece a dois discípulos no caminho de Emaús, eles também não tinham compreendido. Os 12 também não estavam compreendendo o mistério. E o versículo 10 e o versículo 11 me chamam agora a atenção. Maria não tinha entendido da primeira vez, só que agora ela se prostra diante do sepulcro. João e Pedro foram embora, e Maria agora se prostra diante do sepulcro, porque ela queria entender o que tinha acontecido naquele momento. E a Bíblia diz: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando, lastimando, querendo saber o que havia acontecido. E o Senhor naquele momento diz: vai lá e explique o que está acontecendo. E a Bíblia diz que 2 anjos naquele momento vieram, e ela avistou agora os dois anjos vestidos de branco,
sentado aonde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Por que você está chorando? E ela respondeu: levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram ou colocaram. Nisto ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? O que você está procurando? Agora já Jesus falando com ela. E ela pensando que era o jardineiro ou o hortelã que cuidava ali dos sepulcros. Só que era o próprio Cristo que falava com ela. Só que agora Jesus fala Maria, da forma que somente Jesus falava com ela. E ela reconheceu a voz de Jesus. E ela diz: Rabone, mestre. E Jesus diz: vai agora, Maria, noticia aos outros que eu vivo, que eu estou, ressuscitei, que eu venci. E Maria sai em disparada, chega, anuncia aos discípulos dizendo: o mestre ressuscitou. Jesus ressuscitou. Da primeira vez eu não havia entendido, mas eu fiquei na porta do sepulcro e Jesus apareceu para mim e eu pude ver, contemplei com meus olhos físicos, Jesus ressuscitou. Glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ao cair da tarde daquele mesmo dia, Jesus agora aparece aos discípulos, estando eles de porta fechada, porque como havia matado o mestre dos discípulos, eles estavam temerosos que eles também poderiam morrer. Estando eles de porta fechada, Jesus apareceu naquela reunião ali. E naquele momento, meu querido, foi uma alegria tremenda, porque Jesus havia aparecido naquela reunião. Porque Jesus ressuscitou. E nesta manhã, meus queridos, para que nós venhamos aumentar a nossa fé, é preciso que nós voltemos agora aos pés do sepulcro, onde Jesus foi sepultado. E com uma viva fé, nós venhamos ver Jesus em um corpo glorioso, porque a Bíblia diz que ele ressuscitou num corpo glorioso. Quando Jesus aparece aos seus discípulos, antes da sua ascensão ao céu, ele diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E depois, anunciai o meu evangelho, pregue a minha palavra, anuncie que eu vivo. Esta é a mensagem que tem que ser pregada, meus queridos. Não é a mensagem de ganho aqui na terra, de carro novo, de casa nova. Não, isso é consequência daqueles que vivem na presença do Senhor. Mas a palavra que tem que ser pregada nas esquinas, nas praças, nas casas, é que Jesus ressuscitou com todo o poder e com toda a glória, com toda a autoridade, e Ele tem poder para fazer o homem voltar a Deus novamente. Porque Paulo diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. O único que pode levar o homem às mansões celestiais se chama Jesus. Mas eu pensei que era o pastor da igreja que podia levar.
Não, eu posso ajudar os irmãos, como os irmãos podem me ajudar também. Mas quem pode levar o homem a Deus, restaurar novamente o homem à perfeição de condição de adorador, daquele que pode achegar-se à presença de Deus e até mesmo morar com Deus novamente, se chama Jesus. O caminho, a verdade e a vida. E nós estamos seguindo a Jesus. E quem segue Jesus não anda na escuridão, porque Jesus, ele já venceu a maior treva, que se chama a morte. Jesus venceu no terceiro dia. Jesus ressuscitou. E da mesma forma que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus também tem nos dado vida. E a palavra do Senhor diz que a vida que Jesus tem nos proporcionado é uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida de alegria, é cantando em meio às provações, em meio às dificuldades, em meio às enfermidades, em meio às lutas, nós continuamos de cabeça erguida, vencendo dia após dia, como até mesmo foi mencionado hoje aqui na palavra introdutória pelo pastor Ala, a palavra do apóstolo Paulo, que diz que a nossa salvação agora já está mais perto de nós do que o dia em que nós aceitamos a fé. Está mais perto. E Jesus nos faz cada dia nos aproximar mais da eternidade. Jesus é quem nos dá força para que nós venhamos vencer. Quantos irmãos que não conseguem mais vencer? Quantos irmãos que estão derrotados? Ontem eu estive passando ali na feira da cidade ocidental, eu vi ali muitas pessoas que estiveram na igreja, mas hoje estão derrotados. Foram vencidos pelo álcool, foram vencidos pelos problemas da vida, as lutas afadigaram as suas vidas, mas nós que estamos aqui nesta manhã, nós somos mais do que vencedores. Conseguimos vencer mais um mês. Estamos vencendo. Talvez tenha algum irmão aqui, talvez que não vai conseguir participar da ceia hoje. Mas amanhã pode participar já. Não desista, não pare, não deixe a sua cruz. Jesus, ele não abandonou a sua cruz. Jesus, ele não desistiu. Jesus, ele cumpriu com todo o propósito. E ele diz, eu venci. E Jesus está querendo dizer, eu venci, vocês também podem vencer. Vocês também podem vencer. Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele ora a Deus dizendo, Senhor, eu não peço que o Senhor tire aquele a quem eu chamei, eu escolhi, deste mundo, não. Eu não quero que o Senhor tire eles. Mas que o Senhor dê a eles condições para que eles possam vencer todas as dificuldades, para que eles possam transpor todos os problemas dessa vida. Senhor, eu rogo por estes, não somente por estes, mas por aqueles também que hão de crer em mim. Jesus, Senhor, guarde-os, livre-os. Essa foi a oração sacerdotal de Jesus. E segundo os teólogos, Jesus fez essa oração lá no Getsêmani. Jesus lá no Getsêmani, na última oração de Jesus, quando a palavra do Senhor fala que Jesus suou gotas de sangue, diz que essa oração foi feita lá no Getsêmani, a oração sacerdotal de Jesus. Quando Jesus disse, nenhum daqueles que tu me deste, Senhor, eu lancei fora, a não ser os filhos da perdição. O que Jesus está querendo dizer, filho da perdição? Aqueles que não querem mais nada com o Senhor, aqueles que não querem compromisso com o Senhor, aqueles que, a palavra do Senhor diz, que há pecados e pecados, há pecados que a igreja nem deve se orar pelo irmão. Por quê? Tem pessoas que não se arrependem, irmão. A Bíblia conta de dois que negaram Jesus. Um foi Pedro e outro foi quem? Judas. Teve diferença no pecado de um para o outro? Não. A diferença foi o arrependimento. A diferença foi alguém procurar ajuda, foi alguém procurar socorro.
Judas foi e enforcou. Pedro foi encontrar-se com Jesus. Pedro poderia ter precipitado também, ido enforcado também. Mas ele se arrependeu, chorou amargamente. Diz que quando o galo cantou, ele saiu triste, amargurado, quebrantado. E foi lá, depois chamado por Jesus. Há uma diferença, meus queridos. A Bíblia fala para que nós não venhamos deixar a nossa mente cauterizar, ao ponto de nós esquecermos do Senhor, de não valorizarmos mais a morte de Jesus no Calvário, de chegarmos ao ponto de voltarmos novamente a sermos homens naturais aqui na terra. E não vamos entender mais os mistérios de Deus. Pedro e João ali no sepulcro, eles olharam com um olhar carnal, com um olhar de derrota, com um olhar realmente levar o corpo de Jesus. Mas Maria, ela pôde olhar com um olhar espiritual. E quando nós começamos a olhar com um olhar carnal, nós não conseguimos ver o milagre de Jesus. Quando nós estamos olhando com um olhar carnal, as coisas ficam difíceis e cada vez pior. Mas quando nós olhamos com um olhar espiritual, nós vamos ver anjos de Deus batalhando pela igreja. Nós vamos ver exércitos do Senhor acampados ao redor da igreja, protegendo, guardando. Sabe por que nós estamos aqui nesta manhã? Porque o Senhor tem nos dado proteção, o Senhor tem nos guardado para que nós estivéssemos aqui nesta manhã. Então glorifiquemos a Deus nesta manhã. É uma manhã de vitória, porque Jesus ressuscitou. E esta é a maior vitória da igreja. Esta é a maior vitória da igreja, que Jesus ressuscitou. E todo aquele que crê em Jesus hoje, Jesus o ressuscitado, Jesus o Cristo, os seus nomes são escritos no livro da vida. E o nosso nome está lá no rol dos céus. Está escrito o meu nome, está escrito o seu nome no rol da eternidade. E naquele dia, no dia do Senhor, onde Jesus vai aparecer nas nuvens, Jesus vai dar a ordem aos seus anjos, e eles vão tocar, e aqueles que se encontram no rol do livro da vida, o Espírito Santo de Deus vai recolher eles aqui da face da terra, e vai levar até Jesus. Até Jesus. Se o seu nome está, se meu nome está, amém, fique tranquilo, porque daqui a pouquinho a trombeta vai tocar, e nós vamos encontrar com Jesus. Nós vamos ver Jesus como Ele é. Nós vamos ver o sinal dos cravos, o lado furado. Nós vamos estar juntos com Jesus. Essa especulação que diz Jesus é moreno, Jesus é olho verde, Jesus tem os cabelos lisos, essa indagação vai acabar, porque nós veremos como Ele é. Na presença dEle estaremos salmodiando, glorificando, exaltando o nome do Senhor nosso Deus, cantando juntamente com os anjos, porque naquele momento a igreja será arrebatada, será transformada em um corpo glorioso da forma de anjos. A igreja será arrebatada da terra a encontrar com Jesus ressuscitado. Jesus, o que venceu e que fez também a sua igreja vencedora. Vai passar todos os problemas. As lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos. E estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Amém?